Boa noite, isso é muito bom, que coisa linda, divina e maravilhosa. Estamos aqui na Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E é 19 horas, sendo 19 horas no Brasil, nós temos o programa na Web Rádio Estação da Luz, o programa Estação da Luz. E hoje é com o nosso irmão José Soares, que volta a estudar conosco o livro A Caminho da Luz. E eu quero falar para vocês que a Web Rádio Estação da Luz ela tem um apoio institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis e do Movimento Espírita do Rio Grande do Norte. Antes de passarmos o maior carinho, o maior respeito, o maior amor para o nosso querido José Soares, nós que fazemos a Web Rádio Estação da Luz, todos aqueles que direto ou indiretamente trabalham aqui conosco na Web Rádio Estação da Luz, queremos levar aqui de Natal para Minas Gerais, mais precisamente para Santa Luzia, onde residia materialmente o nosso irmão Isoldino Rezende, e que ontem à noite voltou, depois de 80 dias de internação em hospital, para o plano espiritual, deixando um legado de muito exemplo, de muito amor, livros maravilhosos que ele psicofonou, porque ele era analfabeto de pai e mãe, mesmo assim escreveu para mais de 20 livros, um verdadeiro fenômeno mediúnico, e que ontem voltou ao plano espiritual. É um amigo que nós reencontramos há 2 anos atrás e fizemos uma amizade muito grande, foram 15 dias aqui em Natal de convivência diária com ele e com a sua filha, Cléo. E eu posso dizer para você, meu amigo Soares, todos aqueles que estão assistindo a Web Rádio Estação da Luz, por causa dele que muitos e muitos contatos que nós fazemos hoje na Web Rádio Estação da Luz com o planeta Terra, eu posso dizer assim, sem nenhuma demagogia, é por causa das informações, dos nomes que ele me passou, dos amigos que ele tinha, que aí a gente foi buscando um e outro e fomos aí aos Estados Unidos, fomos à França, fomos a Portugal, estamos indo a Londres esse mês próximo. Então, tudo devido à ajuda do nosso irmão Isoldino Rezende. Então, pedimos ao papai que o acolha, as equipes espirituais de Adolfo Bezerra de Menezes e Mãe Maria possam auxiliá-lo a esse retorno ao plano espiritual e que também os seus parentes que aqui ficaram, todos os espíritos vão compreender e entender muito bem essa situação que é normalíssima, mas sempre que nos causa um pouco de dor. Então, meu amigo, depois desse registro, triste e alegre ao mesmo tempo, nós passamos dando boa noite para o nosso irmão José Soares, meu amigo. Boa noite, como é que vai você? Tudo bom? Tudo em paz, caminhando. Isso é ótimo, isso é bom, meu amigo. Então, nós somos aqui uma Web Rádio Estação da Luz, é uma rádio espírita, e a gente tem que começar pela autorização, e a autorização é aqui a prece. Você não faz a prece, mas eu vou fazer a leitura preparatória à prece e você faz o evangelho para a gente. Pode ser, Soares? Sim, pode. Maravilha. Eu quero aqui mandar uma boa noite para o Wilson José da Hora, o nosso cadeira cativa número 0, porque nem número 1 é. E a nossa Rochelle, a linda, divina, maravilhosa, encantadora, posso dizer assim, Rochelle. E, lógico, nosso companheiro, o maior construtor de pontes desse planeta, que do universo, meu irmão Décio Soares, e Dona Elizabeth Alves, a Dona Elizabeth das Quintas aí conosco. Então, nós, meu amigo Soares, nós pensamos aqui no livro Caminho Espírita, a Jornada do Bom Combate, uma mensagem especial do nosso irmão Albino Teixeira, que diz assim: o Espiritismo e nós. Se o doente solicita a receita e não aplica o remédio, se o aluno fichado na escola não lhe frequenta as aulas, se o viajante necessita chegar à estação com passagem adquirida e não toma o comboio, se o lavrador inicia a plantação e larga o trabalho à cata do vento, não culpe o médico, não acuse o professor, não reprove a condução, nem maldiza a terra. Assim também, o Espiritismo junto de nós, quando lhe conhecemos os sagrados objetivos sobre a direção de Jesus, se reconhecemos necessitados de melhoria e se aspiramos à luz, temos sede de paz, se quisermos a felicidade e não dispomos usá-las em nós, pelo instrumento da própria renovação,
não nos queixamos senão de nós mesmos. Então, uma belíssima mensagem do nosso irmão Albino Teixeira, no livro Caminho Espírita, Espírito Diverso, a Jornada do Bom Combate, pelo maravilhoso Chico Xavier, nosso Francisco de Paula Cândido. E eu queria agora tomar a liberdade de fazer uma prece, e essa prece vai em intenção do Espírito Infinito, o Espírito do nosso irmão Isoldino, que tanto nos ensinou, que tanto nos alegrou, que tanto nos incentivou. Me lembro a última vez que eu tive contato com ele, ainda ofegante, mas trabalhando, pedindo para que a gente fizesse alguma coisa e mandasse para a rádio, que ele tinha lá, começava lá um trabalho na internet, e trabalhou até um momento em que não pôde mais se segurar e teve que ser internado. Então nós pedimos do coração que as equipes espirituais de Adolfo Bezerra de Menezes, e amanhã faz aniversário de reencarnação no planeta Terra, que as equipes espirituais de Mãe Maria possam auxiliar o nosso irmão Isoldino nesse retorno ao lar. Meu Pai, toda a tua justiça é linda, é divina e é maravilhosa. Ser conosco nesse momento. Permite agora que o teu trabalhador aqui do plano material, hoje já no plano espiritual, possa se recuperar o mais rápido possível, para que em breves tempos possamos não mais tê-lo aqui em corpo material, mas em corpo espiritual, nos incluindo, nos orientando, trabalhando muito mais do que trabalhou quando estava aqui jornaleando na materialidade. Permite, Senhor, que em teu nome, meu irmão e amigo Jesus, mas sobretudo em nome de Deus, possamos passar a palavra para o nosso irmão José Soares, para que ele possa ler o Evangelho que nos permite, nesta noite, falarmos em teu nome, Jesus de Nazaré. Graças a Deus. Meu irmão José Soares, da Federação Espírita do Rio Grande do Norte e de mais um bocado de lugares. Meus irmãos e irmãs, amigos, espíritas, não espíritas, nós temos hoje aqui no capítulo 10º do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz o título de Bem-aventurados os que são misericordiosos. A lição número 5 é a reconciliação com os adversários. Está em Mateus 5, 25 e 26. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, e o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metidos na prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último cêntimo. Ou seja, a mais ínfima expressão da moeda da época. Serei breve. E peço permissão para dar uma experiência pessoal minha, que obrigatoriamente não deve ser seguida por ninguém, porque eu não sou exemplo para ter seguidores. O meu pai faleceu, desencarnou, e o corpo dele foi velado no templo na Cidade de Deus, ali na Avenida 1, 2, esquina com a 7. Cheguei lá, aí sentei, fiz uma prece, depois levantei e fui ver o rosto dele naquele formato conhecido pela última vez. Olhei para ele e disse para ele em prece: Papai, o que porventura fizeste de negativo comigo, eu faço para você, eu digo para você as palavras de Estevão disse para Paulo. Senhor, Estevão estava exangue, esvaindo-se em sangue, morrendo, olhou para Paulo com a pedra na mão e disse, Paulo estava com a pedra, Senhor, não imputes a ele nenhum castigo por esse crime. Eu disse para meu pai também. Só que o meu pai me abandonou quando eu tinha 11 anos e 2 meses. Eu fiquei com 6 irmãos batendo no meio da rua atrás de comida. Mas jamais quis nenhuma vingança. Ao contrário, eu passei a admirá-lo naquele dia de melhor. Grande poeta, intelectual.
Então, eu procurei, agora eu fiz consciente com base nessa reconciliação dos adversários. Porque o Evangelho de Jesus só serve para esses momentos. Em aniversário, em festa, em lua de mel, não serve não. O Evangelho de Jesus na terra só serve para os vendedores, você perdoar, mostrar que ama e assim por diante. Não é verdade? Então, para todos aqueles que não conseguiram perdoar o mínimo possível, eu digo, é bom perdoar. Vamos perdoar. Alguém pode dizer, você é um covarde. Alguns familiares meus disseram, você é covarde. Você perdoou aquele, aí dispara ele, sim, ele não foi correto. Ele me abandonou, nos abandonou quando nós não temos como nos manter. Mas eu me lembro de uma colocação de Chico Xavier, quando um pai, um garotinho internado em São Paulo, no hospital, nos anos 70, o pai era testemunho de Jeová e proibiu do médico fazer transfusão de sangue. E só a transfusão de sangue resolveria a questão do menino. A notícia pipocou na imprensa, e aí a vara de menor foi acionada e o juiz obrigou, determinou, dizendo que houvesse a transfusão de sangue. Aí perguntaram, Chico, o juiz não violou a consciência religiosa do pai? Disse, não. O pai agiu certo. Pela fé dele, não queria transfusão. Mas Deus procurou outro pai para a criança. Foi o juiz. o juiz, o pai procurou outro. Então, é melhor perdoar. Ou como disse Vinícius de Moraes Rochelle, é melhor ser alegre do que triste. A alegria é a melhor coisa que existe. Papai, você não me deve nada. Está no testamento da música dele, né? Tá. Então, para quê? Para que ter raiva, rancor? Não resolve. Muita paz. Muito bem. Meu amigo, vamos continuar hoje com o estudo do livro A Caminho da Luz. Nós estudamos semana passada até o capítulo 10 e vamos iniciar hoje um capítulo 11. E pense que capítulo 11 danado, porque não fala de pouca coisa, não. Fala da Roma. Então, amigo, é um bocado de coisa que dá uma série de programas e não apenas um pedaço de um programa. Né? Mas iremos ser rápidos, né? E quem quiser mesmo matar, eu diria, há muitos livros bons sobre Roma. Eu quero dizer a vocês que esse daqui, caminho bem, o nome do livro? Tá vendo, estamos vendo. É um guia visual da Folha de São Paulo. Quem não puder ir a Roma, por motivos mais diversos, é só comprar e lê-lo. É como se estivesse em Roma. Vamos lá? Vamos lá. E aí, o que é que o livro traz para nós em relação ao grande Império Romano, que durante muitos e muitos séculos dominou o que a gente chamava de mundo conhecido, né? Durante muito tempo ele dominou todo mundo que era conhecido, ou que não era conhecido, ele ia dominando, e aí ele se alastrou de uma forma muito grande. Muito bem. Emmanuel começa tratando a questão do povo etrusco, é uma região que se dividia a antiga Itália de hoje, trata dos primórdios de Roma, a influência decisiva dele, os patrícios plebeus, a família romana, e trata mais as guerras, a maioridade terrestre e as vestes do Senhor. Como toda sociedade que tem por base a conquista material, Roma não foi diferente. Então, a proporção que ela crescia no domínio das armas, ela foi trazendo os povos vencidos de si, os seus espólios de guerra, e tornou-se uma sociedade opulenta. Então, quando você tem opulência material e não tem o ideal do trabalho, no plano material ou no plano ou conjuntamente, a tendência é um relaxamento dos costumes. Então, Roma, nesse intervalo de coisa, a espiritualidade pegou aqui o povo etrusco como o ponto inicial de Roma. É tanto que a arte de todos os povos que ocupavam a Península Itálica, antes de Roma ser construída,
os etruscos foi os que mais avançaram no campo da arte, da ciência, assim por diante. E isso aí é quando os etruscos começam a edificar cidades na Península Itálica. E vai, no final, para isso aí. Então, o povo etrusco é o principal deles. Ok? Ok. É verdade realmente que Reno e Rômulo mamaram numa loba, ou é apenas uma lenda, como diz o amigo, uma lenda, uma fricção, como diz meu amigo Zé Paraíba? Há um provérbio que diz: todos cantam sua terra, e na débil escola dessa lira, ele fazia a rainha. Então os romanos começaram a criar o mito em torno de Roma. Então, o casal de crianças, Rômulo e Rêmulo, foram alimentados por uma loba. É igual aquela história o Tarzan, né? O Tarzan também não foi assim também, criado de criancinha, perdido no mato. Então, esse é no campo da lenda. A grande verdade é que a grandeza de Roma parte de bases culturais dos etruscos. Depois é que vem a grande mudança. Enquanto os etruscos, como Prisco, Tarquínio Prisco e Sérvio Túlio, foram os últimos que administraram Roma, depois deles é que começou a debandada. Aí, em si, a família romana, cada família tem um deus, tem os seus protetores. Assim como no catolicismo, cada família tem os seus santos protetores e os seus anjos guardiões. Quer dizer, isso, lógico, certo? Isso é muito interessante. Ok. Agora, me diga uma coisa. Roma, a gente poderia dividir em dois grandes períodos. Um período em que ele não é república e outro período que ele é república. Onde foi a maior queda? Foi antes ou foi depois da instalação da república de uma forma geral? Digamos assim, cada período mostrou o seu apogeu. As questões intestinas dentro de Roma é que levaram às lutas e nomeavam um imperador. No meio do caminho, a guarda pretoriana destituiu o imperador e botava outro. Então, a perda foi grande nesse sentido. Agora, a grande verdade é que eles estabeleceram um processo digamos assim, de equilíbrio, de estabilidade. No caso, com o Senado, mesmo aqueles crimes nefandos em que César foi assassinado por senadores, tendo à frente o seu filho Brutus. E nós podemos dizer que isso, depois de Tarquínio, proclama-se a República, que fica governada por 2 magistrados. A República era 2 magistrados, como fosse um presidente e um vice, e um Senado dando opinião nos atos da República. Então, é nesse sentido que vamos encontrar as grandes contradições. A febre foi tão massacrada que diz Emmanuel que a espiritualidade intuiu junto dela que ela fugiu de Roma, a multidão de pessoas, foi para o Monte Sagrado, como se diz. Só depois é que, notando o grande erro, é que os detentores da República e o Senado manda o Menélio Agripa conversar com eles, e os plebeus voltam para Roma, para ter o mínimo de dignidade. Tá certo? Bom, só isso. Então, esse balanço. Você falou aí em Brutus apunhalando o pai, né, César, pelas costas, César. Mas já lemos que o próprio, aquilo ali foi um benesse para César, que ia ao Senado buscar mais poder, e no caso desses mais poderes, iria cair mais. Então, houve uma intervenção direta. Você tem alguma informação que isso ocorreu de fato e direito? Essa intervenção para que aquele César, que segundo alguns foi Alexandre, segundo alguns também foi Napoleão Bonaparte, e depois reencarnou aqui
nesse século atual? Bom, o César de ontem, o imperador, com certeza foi Napoleão Bonaparte, conforme está escrito no livro de Chico Xavier, certo? Na lição Napoleão e Kardec, o Kardec e Napoleão. Ok? Foi. Agora, a morte de César lembra uma frase. Ele teria dito, abre aspas, até tu, ó Brutus, fecha aspas. O meu professor de português no ginásio dizia que isso era um vocativo. Até tu, ó Brutus. E quem errasse daria zero na prova de português. Então, até ele me esqueci porque eu tinha muito medo de zero. Olha, a grande verdade é que César foi um grande conquistador. Um grande estrategista militar. É tanto que ele retoma ao corpo terrestre no final do século XVIII, 1700 e tanto. Em 1804, e na espiritualidade, ele é apresentado o futuro cosmodor espiritual de Allan Kardec, e que a tarefa dele seria para expandir os louros, as conquistas chamadas da Revolução Francesa. Só que ele voltou ao passado, invertendo toda uma trajetória, ele transforma-se no maior guerreiro da história moderna, digamos assim, que foi Napoleão Bonaparte, lamentavelmente. Muito bem. Uma das coisas mais tristes do planeta Terra é a tal da tirania. E ao ouvir essa história, eu quero consultar você, que é meu professor. Já tem perguntas aqui dos nossos ouvintes, mas eu permito fazer essa pergunta antes de passar. Eu já li no livro que a tirania, seja ela de que lugar for, é algo terrível, porque a tirania é um só mandando, independente dos outros. Mas, segundo informações, a tirania foi criada na própria Roma. Os senadores queriam uma coisa, não queriam outra, arranjaram um cabo lá, deram o poder para o caboclo. O cara sem nenhuma estrutura, parece que estava no campo, se não me falha a memória. Quando ele se viu com aquele poder todo, ele disse, opa, é aqui que eu vou ficar e não saio mais. Mas teve um que foi chamado, era também no campo, organizou, aí foi-se embora, não quis nada não. Não quis. Foi igual a um franciscano que foi eleito Papa, o terminou a eleição e disse, olha, obrigado, dê licença, vou para casa. Não vai preso em Roma. A tirania, digamos assim, nos grandes impérios, ela toma um corpo definitivo. Mas sempre existe dentro de nós a figura do tirano, assim como tem a figura do homem bondoso, luminoso. Nós, seres humanos, temos sido, ao longo do tempo, sombra e luz. Disse um poeta, sou sombra e luz, sou humanidade, sou obra máxima do Criador. Então, essa questão dá-se, porque Hitler também foi um tirano, dera a ele todos os poderes. Né? Ivandro, concordo com você. César, Alexandre, Napoleão, tudo bem, concordo com você. Agora, a última expressão dele na Terra foi Napoleão Bonaparte, né? Napoleão Bonaparte. Então, essa é a questão. O tirano está dentro de nós. Né? Quem diria que uma senhora está na televisão por aí, iria comandar o assassinato do seu marido? Não estou citando o nome dela. Ela comandou, segundo a polícia. Rio de Janeiro, né? Sem citar o nome da pobre coitada, daquela infeliz. E ela prega abertamente o Evangelho de Jesus. Tá certo? Prega. Muito bem. Nós temos uma pergunta aqui que tivemos, Soares, que dividiu em duas partes, porque aqui no Caractere só pega 200 letrinhas. E a pergunta da mulher é grande. Inclusive, meu amigo, aí da sua terra, viu? Ela começa assim. Será que o Império Romano não fez nada de bom? Aí já bota a interrogação. A história conta dos avanços em todas as áreas da vida, da tecnologia à religião, do comércio à arte, da agricultura à indústria. Essa é a primeira parte. Aí a segunda parte. As leis, os direitos e deveres chegaram nos dias de hoje. O senhor discorda ou concorda? Ângela de Pau dos Ferros. Teve avanços no Império Romano? Não, primeiro parabenizar a Ângela de Pau dos Ferros. Só o centro de Pau dos Ferros já é uma mulher que faz uma pergunta inteligentíssima. Parabéns. Primeiro,
como tudo quanto há na humanidade, há do lado bom aos frutos positivos e negativos. Então, o Império Romano, ele invadia as terras e implantava a paz romana. Desde que você pagasse os tributos dele e tivesse César como um ser divino, o César de plantão, estava ótimo. Não podia discordar. A discordância dele com os cristãos é que os cristãos não aceitavam a cultuar a divindade do imperador. Ótimo. Então levaram. O direito romano, ao longo do tempo, foi sendo aprimorado. Tá certo? Por exemplo, o direito romano permitia que se o pai pegasse a filha traindo o marido na cama com outro, traindo, ou seja, com outro homem, ele teria de matar a filha e o amante, sem custar ninguém. Bom, então, houve avanços, incorporou coisas boas, e de qualquer forma, onde eles chegaram, deixaram o rastro do progresso nas funções civis, na indústria, naquele nível possível na época e por diante. Ângela, é isso, Ângela. Então, parabéns a eles que trouxeram isso para nós. Agora, poderia ter traído muito mais se fosse direcionado mais para o bem. Mas, de qualquer forma, é fato consumado. O pouco que ele deixou de bem, nós deixamos ainda aproveitar. Tá certo? E agora nós vamos para a vinda de Jesus, né? O Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, sim. Essa vinda de Jesus como um momento supremo do planeta Terra, né? O ápice desse planeta, né? Diga aí, o que você quer perguntar? E ele começa assim, com a manjedoura, o Cristo e os essênios, né? O cumprimento das profecias de Israel, a grande lição, a palavra divina, o prepúcio de uma civilização e o exemplo do Cristo, né? A manjedoura representa a maior humildade de Jesus? Ela poderia ter ou não existido, mas como uma forma do maior dentro do menor, exemplo do grão de mostarda da semente? Olha, se não estava previsto, foi um bom achado, porque ele sendo, digamos assim, o nosso mandatário maior, de forma humilde, a única que foi possível ele Maria da luz a ele, foi numa manjedoura. Então, a partir daí, ele contraria todos os grandes líderes espirituais da humanidade. Buda nasceu num palácio em Capivástalo, e assim por diante. Ele nasceu numa manjedoura. Você imagine que tipo de local ele nasceu. Agora, vejamos bem, a vinda de Jesus. No capítulo 1 deste livro, A Caminho da Luz, chama-se A Gênese, A Separado, Planetária. Emmanuel diz que, segundo reza as tradições do mundo espiritual, tá certo? Existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor. Essa comunidade só se reuniu até 1938, segundo Emmanuel, 2 vezes. Primeiro, quando a Terra deslocou-se, digamos assim, da nebulosa solar. E depois, quando foi traçado o roteiro da vinda de Jesus, que nós estamos aqui analisando. Como você me conhece bem, eu sou muito atrevido. Eu acho que houve uma 3ª reunião. Sim. No livro Os Mensageiros de Chico Xavier, os espíritos, Emmanuel diz, um dos espíritos diz que com o desenrolar da Segunda Guerra Mundial, o desequilíbrio terrestre foi tamanho que os responsáveis pelas comunidades espirituais dos planetas do sistema solar imploraram a Jesus de interferência. Eu creio que foi uma 3ª vez. Mas com segurança, eu volto para Emmanuel. Então a vida dele foi planejada.
Uma reunião rápida assim. Rápido. Ou então, reuniram e mandaram o recadinho. Senhor, pelo amor de Deus, resolva isso. Então, a vinda dele foi cercada desse lado carinhoso. Agora, você imagine o trabalho que deu a reencarnação de Segismundo na Rádio André Luiz em Os Missionários da Luz. Agora, imagine a engenharia, digamos assim, o trabalho de engenharia celestial para a descida de Jesus. Primeiro, ele não tinha mais um corpo espiritual do nosso. Era um espírito puro. Imagine ele descendo vibratoriamente para o plano terrestre e ganhando corpos apropriados ao plano terrestre, mas da mais alta tessitura espiritual, que não lhe causasse nenhum embaraço de contato direto com a espiritualidade 24 horas por dia enquanto essa vinha reencarnar. Então ele é grande por isso. Então, ok, vamos em frente? É manjedoura. Até aqui, deixa eu ver se tem aqui gente querendo fazer pergunta, que chegou aqui duas mensagens que falou. Só Ivandro, mais uma vez, do professor Soares. Muito bem. Meu amigo, no segundo item, depois da manjedoura, fala na questão dos essênios. Ah, sim, sim. Há uma discussão, a boca pequena, em todo movimento, que Jesus foi beber da filosofia dos essênios, ou foram os essênios que beberam no Evangelho de Jesus? Jesus e para os essênios, a beberaça, o conhecimento deles, era uma regressão. Era um espírito puro. Tinha aquele conhecimento global em si. Agora, é possível que ele tenha mantido contato com os essênios. Porque os essênios são implantados, aparece aquele grupo, 150 anos antes da manjedoura. Sim. E logo em seguida, com a morte de Jesus na cruz, os essênios são eliminados fisicamente em batalhas na face da terra. Era um grupo de apenas Ramatiz, em mensagem, na obra O Sublime Peregrino diz que José, pai de Jesus, era um terapeuta, mas não há só informação. Agora, que existiu esse grupo de pessoas, existiu, porque os documentos são palpáveis. Agora, que Jesus foi lá buscar conhecimento? Não. Ele foi dar conhecimento. É diferente, né? É diferente. Aqui fala, e é isso que a gente fica difícil de entender, porque mais do que em qualquer outro lugar, o povo de Israel tem em seus livros sagrados a profecia da vinda do Messias. Ah, sim, sim. Eles não conseguiram enxergar em Jesus de Nazaré esse exemplo. E eu quero aqui só fazer um adendo, e acho que é dia 20, nós vamos entrevistar Iaco, que ela era de uma outra doutrina. Quem é a pessoa? Quem é? Iaco, lá dos Estados Unidos. Sim. Ela é de origem japonesa e ela professava uma outra doutrina, e hoje ela é espírita. E o nome vai ser assim: Conheci Jesus e Amei. A voz dela, pais, tinham em Jesus de Nazaré um fracassado, e o cristianismo, que era representado por Jesus, como algo quase que dantesco, né? Então, estava lá na cara, e todas as profecias foram cumpridas, tudo direitinho, e mesmo assim não enxergaram. Possa ser que esteja ocorrendo o mesmo conosco a nível de espiritismo. Temos todas essas possibilidades e não estamos enxergando a verdadeira luz, meu amigo Soares? Dizia um amigo meu, Soares, em a natureza tudo é possível. Mas eu quero que me botar aquelas profecias inicialmente. Há um determinado rito maçônico, num grau qualquer, que não vou dizer, em que é baseado no livro de Amós. O texto que se lê diz: um anjo disse: que vês tu, Amós? Por acaso? Vês o quê? Eu pus esse prumo entre o povo, e por ele não passará outro além dele. O prumo é Jesus.
Agora, o plano todinho eu repito, disse na vez anterior, na live anterior, é a questão ideológica judaica. Então, digamos assim, hoje eu admito que o choque foi necessário para que nós saíssemos, daquele círculo de fogo. Se não fosse Paulo de Tarso, com todos os erros possíveis que ele cometeu, nós teríamos desaparecido, como disse Ernest Renan, lá em Jerusalém, como uma seita qualquer. É o destemor de Paulo de Tarso que leva essa figura de Jesus para fora, mostrando, olha, lá não quiseram, mas a profecia que nós lá estudamos, que eu estudei e sou doutor nela, diz isso. Ao lado positivo da rejeição judaica foi essa. Para nós que aceitamos Jesus como um missionário. Ok? Muito bem. E para endossar, vamos dizer assim, as nossas páginas já estão doces demais, quantas doutrinas seitas existiam em Jerusalém na época de Jesus ficaram por lá? Os essênios é uma das tais. Os essênios se apagaram, os saduceus, só os fariseus. Quem salvou o judaísmo foram os fariseus. Foram os fariseus que salvaram o judaísmo. Você tem uma ideia, hoje em Israel existe ainda fariseu, mas é uma minoria sem nada. Mas ele está lá só por conta dos bonecos, como diz um amigo nosso. Então, realmente, interessante. Porque Israel é um país democrático por natureza. Então, em Israel tem partido político que é contra a existência de Israel. Só isso. Então, a grande figura do povo de Israel é esse amor pela liberdade. Ok? Vamos lá. Então, a gente vai agora para o capítulo 14, que é a edificação do Cristo, né? A edificação cristã do Cristo. Os primeiros cristãos, a propagação do cristianismo, né? E a missão de Paulo, e o Apocalipse de João. Isso aí, amigo, dá para a gente fazer mais uns 10 programas, né? A gente vai até o final do próximo ano, só isso aí. Mas como você fez uma leitura do Apocalipse, vamos começar pelo Apocalipse. João estava exilado na ilha de Patmos, onde ele recebe o Apocalipse. Ele escreveu uma sentença interessante. Vi pássaros de fogo, com asas de aço, jogando sobre as cidades. Não, vi pássaros com asa de aço, jogando sobre as cidades ovos de fogo. Isso é um avião de caça, jogando bombas incendiárias, rapaz. Ele viu isso à distância. Vi pássaros de aço, sobrevoando cidades, jogando ovos de fogo. Olha, então, a edificação cristã é que João é o último apóstolo de Jesus. É o único que parte para esse Espírito Santo. Quase 100 anos. Ele não foi mais. E nós vamos encontrar as grandes dificuldades de implantação. Quando Paulo libera Lucas vai para Éfeso, começar com Maria, mãe de Jesus, para ouvir de Maria esse relato e escrever um evangelho. Você não está enganado, é alguém que sabe. Só que esse alguém, não, Lucas não, um outro. Só que esse outro não escreveu o evangelho. João começou João a desengar no século I. Começaram a pipocar as chamadas heresias. E um dia João estava num banho, lá em Éfeso, um banho termal. Os discípulos chegaram alvoroçados, correndo, disseram: mestre, tem um doutor que veio de Alexandria dizendo coisas sobre Jesus que você nunca nos disse. Aí João disse: o que ele está dizendo? Ele está dizendo que Jesus não teve um corpo igual ao nosso, não, um corpo diferente, era um corpo tipo de uma alma. Meu amigo, diz a história que João saiu quase nu da terra, correu, aí corrigiu para trás, aí encontrou o doutor. Era Cerinto, doutor de Alexandria. Aí João disse: você disse isso, ele disse. Aí João disse: você é um mentiroso. É um mentiroso. Porque todo aquele que disser que Jesus não veio em carne, esse é o anticristo.
Aí João participou inicial das grandes lutas intestinas do cristianismo. Antes você falou um negocinho aí, antes você falou o quê? Não me lembro, amigo. Eu estou incorporado, não sei, sabe? É. Então, aí vem o problema. A questão todinha é Paulo. É que os evangelhos são escritos depois das epístolas de Paulo. E com isso nós queremos dizer que a doutrina cristã é a doutrina que nasceu no deserto. No deserto. Porque quando Paulo chega no oásis de Dan, que fica 50, daqui eu vou a medida diferente, ele encontra o casal Áquila e Prisca. Áquila e Prisca o atrai pelo cantar dos hinos da sinagoga. Aí Paulo se interessa, conversa, aí ele se identifica como seguidor de Jesus. Aí Paulo disse, isso aí que vocês estão lendo, aqui são anotações de Mateus, que Gamaliel trouxe da igreja de Jerusalém. Então, as primeiras anotações sobre o Evangelho de Jesus é de Mateus. Mas, historicamente, o Evangelho é de Marcos. Primeiro é de Marcos. É de Marcos. Mas, agora, Marcos ou Mateus, né? Agora, o proto é o primeiro, que é o primitivo. Agora, o proto-evangelho, que vem antes o proto, em grego, que vem antes do primitivo, é de Mateus. Então, o de Mateus, como ele era um homem de contabilidade, cobrança de imposto, ele é muito direto nos assuntos. Lucas era médico. Né? E Marcos era um menino que andava com Paulo. Todos com bom handicap de espiritualidade. Então, Paulo escreve as epístolas depois é que aparecem nas igrejas, digamos assim, os evangelhos. Interessante? Isso tem que falar nos apócrifos. Nós não vamos entrar nessa questão, que isso é para Ave Maria. O Papa Dámaso entregou a São Jerônimo, São Jerônimo, não de Praga, São Jerônimo em português, a tarefa de escolher quais seriam os evangelhos verdadeiros. Olha, chegava a 1000. Ele escolheu 4. Marcos, Mateus, João e Lucas. Não, diz uma lenda que ele jogou assim no chão e disse: o que ficar em pé é que é real, o que não cair não é. Para explicar nos 4. É uma lenda. A lenda. São os inimigos do evangelho. Mas a grande verdade é essa. Né? Mas realmente, aí vê, Lucas, Mateus e Marcos são chamados de evangelhos sinóticos. Eles guardam uma simetria entre eles. Eles guardam uma semelhança entre eles. O de João, não. João foi escrito bem depois e tem influência quase muito da filosofia grega. E João tem um processo muito forte dele de iniciático. Ele começa a tratar a questão da vida de Jesus como se fosse com todo respeito aqui não concordar, como se fosse um mestre teosofista, um teosofista. Ele no princípio era o verbo, e o verbo era às vezes, ele vai direto. Ele vai buscar na essência, lá dentro, a questão da essência de Deus. Aí, o professor Evandro Pires disse, não, ele tem muita filosofia grega. Tem. Mas a filosofia grega tinha muito também das doutrinas iniciáticas, o culto de Eleus e assim por diante. Muito bem. Soares, nós temos aqui uma pergunta do Ivandro. Meu querido, Ivandro é meu querido amigo. Lá da Cruzados Militares do Espírito, nós mandamos aí um beijão para a nossa irmã Betinha, que graças a Deus está recuperada, já vai começar a trabalhar. Que bom. Muito bom no final do mês com ela. Diga a Betinha que ela se aplica a sentença do Evangelho. Se fosse uma pessoa de bem, teria morrido. Se fosse uma mulher de bem, teria morrido, não é verdade? Teria morrido. Coisa que eu não penso, Betinha, ela deve estar sorrindo. Ele pergunta assim: o poder das religiões deixou de ser religioso, para poder ser um poder econômico, político e social? É o que ele pergunta, meu amigo. Sim. O cristianismo dogmático, o espiritismo não é dogmático, o resto é dogmático. Ele parte da disciplina do exército romano com o lado jurídico de Roma. Aí junta aqui.
Então, segundo Emmanuel, essa ponta está lá, no livro 50 anos depois, eles começam a copiar a estrutura religiosa de Roma. Quando tem um capítulo chamado de Roma a Miturnes. Quando ela chega em Miturnes, ela se apresenta ao chefe lá. 50 anos depois já tinha estrutura mosteiral do cristianismo. E Emmanuel disse que ele tinha toda a postura de um sacerdote do culto dos flamíneos em Roma. Então, isso aí vale uma frase de Ernest Renan, grande pesquisador do cristianismo no século XIX, elogiado pelo Espírito de Verdade para Kardec e está contida a lição em obras póstumas. Renan diz: o cristianismo se paganizou muito mais rápido do que o contrário, ou seja, do que o paganismo o cristianismo. Então nós copiamos em larga escala. A procissão é pagã, a hóstia é pagã, o cálice é pagã, e assim vai. Agora, isso naquele momento teve a sua razão. Agora, não competiria a nós num processo de depuração não do Evangelho, da doutrina do Cristo, dar esse segmento. Então, Ivandro, você tem razão. Nós trocamos o poder de Deus pelo poder de César. Muito bem, muito eminente de César, outros poderes. Chegou aqui uma outra pergunta do Sérgio, uma cadeira cativa aqui. Sim. De Primo, né? Também em duas partes. No livro Francisco de Assis, deve ser de João Nunes Maia, relata que 2 milhões de espíritos foram exilados próximo à Terra, 1000 anos antes, até 1000 anos depois, para que Jesus pudesse penetrar a Terra. E aí tem a segunda parte. No espaço, fizeram uma cidade em forma de cruz, com alta tecnologia. 1000 anos depois, quando foram liberados, começou as cruzadas e as inquisições. O senhor poderia comentar? Volta à primeira. É possível voltar à primeira? Ele assim, e no livro de Francisco de Assis, deve ser de João Nunes Maia, porque isso está lá relatado aí. Eu creio também. Um grande médico, grande amigo Chico Xavier. Vamos lá. Deixa na telinha a primeira pergunta. Muito bem. 2 milhões de espíritos foram exilados próximo à Terra. Eu diria, foram trazidos, né? Até 1000 anos depois que Jesus pudesse penetrar na Terra. Lógico, houve toda uma construção na vida de Jesus. Jesus não é Zé Soares que reencarnou em Paulo do Cego, não. Tá certo? Nem é Josias que reencarnou nas rocas, não. Jesus é Jesus. Então foi criada toda uma infraestrutura para que ele descesse. Ok? Tranquilo e calmo. Agora, a questão da passa para a pergunta seguinte. Passa a pergunta seguinte dele, do Sérgio. O complemento da pergunta. Vamos lá. Aí, 2000 anos, né? Deixa eu ver aqui. Mudei de tela. Aí diz assim. Bom, esses espíritos exilados no espaço fizeram uma cidade em forma de cruz com alta tecnologia. 1000 anos depois, quando foram liberados, está lá no livro, ele está perguntando, eu estou dizendo principalmente porque eu li o livro. Quando eles foram liberados, começou justamente as cruzadas e as inquisições. Quando o pessoal chegou aqui na Terra, você me confirmando isso, quer dizer, quem matou Jesus foram os bonzinhos, porque esses aí eram ruins, estavam fora, né? Imagina se esses caras estão aqui, ele nem encarnava. Primeiro as cruzadas vieram das Inquisições. Então, relatos de um monge católico que matou aquele, mas foi um grande comércio. Teve uma cruzada que foi só crianças, entre 10 e 14 anos. No meio do caminho, venderam todas as crianças. E voltaram, dizendo, não deu certo não. Ótimo. Então, as grandes conquistas do cristianismo foi isso.
O grande pregador, inicialmente teosofista, depois abandonou e ficou por conta própria, Judith Krishnamurti, ele escreve um artigo sobre Deus. Ele diz, entre Jesus e hoje, mais de 2.000 embates bélicos, guerras, foram travados em seu nome. Quer dizer, como é que se pode admitir que uma pessoa que pregou amor, paz, fomentou isso? Não. As pessoas que fizeram isso é que não estavam no nível de cumprir essa tarefa deles. Agora, é lamentável o fracasso inicial, porque isso atrasou a Terra. Certo? Se você pegar o documentário de Carl Sagan, Cosmo, o DVD, ele faz uma análise da Biblioteca de Alexandria. O incêndio da Biblioteca de Alexandria, a queima dos arquivos, atrasou a evolução terrestre em 9 séculos. Em vez do homem para a Lua em 1969, é para ter ido em 1069, em 1069. Houve um atraso. Quem matou Hipácia, ou Ágora, é o filme chama Hipácia ou Ágora. Quem matou foram os cristãos de Alexandria, comandado, tendo à frente o bispo Alexandre. Ela foi morta, ela era mulher, astrônoma, matemática, um crânio de mulher. Quem matou Hipácia? Os cristãos. Assistamos o filme. Maria Hipácia reencarnou na Europa no século XIX, final do século XVIII. Foi a grande líder da teosofia em Ibezan, que conversou muito tempo com Leon Denis. Uma mulher lindíssima em todos os aspectos que você pode pensar. Grande, era grandiosa, a Annie Besant. E não foi espírita, hein? Mas não podemos ter o valor de uma pessoa por não ser nas nossas hostes. Ok. E é colocada por Leon Denis nas obras dele como uma pessoa muito interessante. Muitas correspondências eles trocaram, né? Então, sim. Apesar de não ser, ela conheceu, acho que chegou a conhecer Kardec. Não sei. Eu sei que no Congresso Espírita no início do século XX, Leon Denis dirigiu uma reunião que ela foi oradora. A discussão era aquela mulher já de cabelos brancos, lindíssima, com um chale de renda, toda de branco. Era lindíssima, em todos os aspectos. Meu amigo, vamos agora para a Idade Medieval, é isso? Podemos ir, né? Você quer ir lá, para lá, deixa eu olhar aqui. Vamos para lá, vamos. Qual o capítulo aí? A Idade Medieval é o 17. 17. Vamos lá. Então aí tem os mensageiros de Jesus, o Império Bizantino, o islamismo, as guerras do Islã, Carlos, o grande Carlos Magno, feudalismo e as razões do feudo. Sim. Do Senhor. Vamos nós. Estamos aqui para isso, né? Eu ganho para isso. Eu sou empregado dos espíritos. Não sei se eles me querem, mas eu quero ser empregado deles. Muito bem. E já temos aqui uma pergunta, porque nós passamos para alguns amigos, eu queria ser. Temos uma pergunta aqui do. Tirar daqui do trabalho. De Gomes, acho que é Gomes. Pronto, deixa eu botar aqui. Ele pergunta assim, a Idade Média foi um período em que a Terra parou mesmo, em muitos aspectos, ou foi um período de hibernação é forte, necessário para os avanços que chegariam lá de Itajá, né? Muito bom. Olha, Emmanuel diz isso, eu concordo com ele. Foram tantos erros cometidos em cima da doutrina de Jesus, que a espiritualidade deu uma marcha ré
e mandou todo mundo para o campo. Para o campo. Lavar a terra. Aí onde vem aí vem a questão dos mosteiros, dos monges. Ele tem muito bem isso no livro e no filme de igual nome, né? O nome da Rosa. O nome da Rosa. Então, foi uma forma de trazer gente para dentro de nós mesmos, porque nós começamos a fazer o que não devia. Não devia. Então, aí quando os mensageiros de Jesus apelam para essa nossa descida, com vistas ao nosso, digamos assim, um reequilíbrio, que nós estávamos de mal a pior. Mas teve avanços, porque se eu não me falha a memória, se eu estiver errado, me corrija, as universidades, elas foram criadas na Idade Média, né? Tem algumas coisas que, apesar desse recolhimento quase que compulsório, imposto, houve alguns avanços. Sim, sim. Mas houveram avanços na Idade Média, que normalmente é conjecturado como a Idade das Sombras, nada deu certo, mas que teve, até mesmo com o suzerano e os vassalos, né, Flávio? Deu certo. Porque os mosteiros passaram seus locais de cultura. E a partir daí lançam-se as bases das futuras grandes universidades. Tá certo? Estudo, educação. Educação. Então isso é verdade. Foi a volta do homem à natureza para libertá-lo da ação belicista, belicosa. Tá certo? Belicosa. Então, quando os mensageiros de Jesus passam a ser mais ou menos ouvidos. É quando descem os grandes espíritos que tentam renovar a Igreja Católica, e assim por diante. E assim por diante. E ela só termina, ela só termina quando vai nos albores da Idade Moderna, né? Da Idade Moderna, quando ela termina. É quando começa as grandes construções para fora. Mesmo assim, nós continuamos a usar o cristianismo como chicote nas nossas mãos para punir quem era ou não era nosso favor. Muito bem. Nós vamos agora para a parte final do programa, em que nós vamos tratar do capítulo 19. Aqui tem o 18, que é o abuso do poder religioso. Nós não vamos falar das... Não. Vamos para o 19. Que abrange, que é como se fosse uma síntese, 16, 17, 18 e 18. Aí, e o capítulo 19 é a cruzada e o fim da Idade Média. Sim. Sim. E aí, no livro, ele trata, deixa eu ver aqui, esse capítulo 19, que é justamente a questão das cruzadas e o fim. A primeira cruzada, o fim das cruzadas, o expulso dos missionários do Cristo, uma pobreza intelectual, o renascimento, né? E justamente a transmigração dos povos. Essa transmigração dos povos que ele fala aí é justamente essa saída quase de massa, que começou no início da Idade Moderna, do campo para a cidade. Olha, é possível. Agora, transmigração de povos no sentido de andança no continente europeu, em particular. Transmigrar de um canto para outro. Então, aqui ele diz que Jesus reúne inúmeros mensageiros e inicia um largo trabalho de associação dos espíritos de acordo com as tendências e afinidades. Ou seja, vão agrupar aqui no território europeu, que é o palco principal, o grupo de afinidade. Então, partindo dos mosteiros, o quê? Grandes homens, surgem as primeiras universidades, inicia um progresso da medicina, da astronomia, é um retomado da astronomia, tá certo? Então, nesse sentido, sim, a transmigração foi positiva.
Agora, veja bem que em 1258, a espiritualidade trabalha os alicerces de países como a Inglaterra, que nesse ano de 1258 organiza o Estatuto da Universidade de Oxford, 1258. Essa universidade existe até hoje. Por sinal, ela está com um convênio aqui para o Brasil para produzir a vacina com o coronavírus, não é verdade? Aí o que é que ocorre? Em 1265, a Câmara dos Comuns, que já existia à época, trabalha a questão dos direitos das pessoas. Tá certo? Olha como é interessante, né? Olha como é interessante. Então, começa a trabalhar o fim, esse interregno da Idade Média, do mundo antigo, aí vem para a Idade Média e começa a sair para a construção do mundo melhor. Aí vem a questão do renascimento e assim por diante. Houve uma programação muito bem feita, hein? E está aí no livro. Agora, a arte, para a gente tentar finalizar a Idade Média, a arte ela teve um papel muito interessante nesse contexto dessa transmigração e dessa saída do campo para a cidade. E aí começa Giotto, o grande pintor, os grandes compositores começam, a arte de uma forma geral, né? Mesmo tendo personificado o Juca Chaves, ele até diz que ele aqueles cantadores que saíam cantando pelas ruas, Menestrel. A arte ela teve uma importância muito grande nesse funcionamento da Idade Média para entrar na Idade Moderna, e aí todo esse processo grande, aí pedra, muito novo, tudo que ocorreu a partir da Idade Média, da Idade Moderna. Sim, você falou no gênero Giotto, G-I-O-T-T-O, Giotto. No filme, no romance e filme de igual nome, Decameron, que é sobre o lado devasto da Idade Média nos conventos, da metade para o fim do filme, começa uma cena, digamos assim, uma chuva muito forte. E um senhor se fica embaixo de um arbusto e põe um pano na cabeça. Era o gênio de Giotto, que tinha sido contratado pela Igreja Católica em Assis para fazer as pinturas. Olha, as pinturas de Giotto na capela, no domo, que é onde a está enterrada, na capela bem pequenininha, vizinho, você só. Ele pintou as paredes, como se ele tivesse usado aquele giz de cera. É a coisa mais linda do mundo. Eu comprei para meu sobrinho, que é doutor em História, hoje, à época não, uma tese de doutorado sobre as pinturas de Giotto na catedral. Sim. Então, essa genialidade começa a expressar-se e cria uma linguagem de comunicação em toda a Europa, que Lutero quebra com a reforma dele. Ok. Muito bem. Nós vamos... Acho que está chegando uma pergunta aqui, o Soares. Então, deixa eu colocar. Se chega a pergunta, a gente tem que colocar. Atender. Porque aí a gente vive nossos amigos que participam aqui com a gente a toda hora e todo instante, né? Então, para... Os caras estão fazendo pergunta tudo grande, que não está dando só todos. Isso aqui é um cadeira cativa que sempre está aqui com a gente, Júnior de Parnamirim. Ah, sim, sim. Erramos no Evangelho Nascente, a partir de 400 depois de Cristo. Depois Assis, ele deve estar falando de São Francisco de Assis, eu. Em seguida, Lutero, voltamos a errar do mesmo jeito. Veio Kardec, aí vem veio Kardec. Vamos, ou já estamos errando do mesmo jeito, ou tem jeito da gente não errar, errar menos. Ou tem jeito de agora a gente acertar ou errar menos. Vamos torcer que erremos menos.
A grande verdade, eu repito sempre, é que nos últimos 4 séculos, Francisco Cândido Xavier foi o único missionário de Jesus que cumpriu a sua tarefa por inteiro. Chico desencarna no sábado, num dia que o Brasil estava tudo alegre e a espiritualidade atendeu o pedido dele. Domingo pela manhã eu fui à federação, após a reunião da Guimar, a minha impressão é que Jesus veio buscar Chico Xavier. José, é possível. Cheguei em casa, uma hora depois, o telefone toca. Soares é da Guimar. Não, José é da Guimar. Eu liguei agora para Divaldo. Domingo, que sucedeu ao sábado da morte do desencarne Chico Xavier. Divaldo me informou que Jesus veio pessoalmente recebê-lo. Lembre-se que no livro Paulo e Estevão, Paulo desencarna e Paulo vê Jesus e Estevão à distância. Jesus veio buscá-lo pessoalmente. Chico não cometeu uma falha na tarefa dele. É íntegro em todo sentido. Ou seja, é aquele modelo cívico, moral e religioso para a humanidade. Então, o que nós temos feito, meu caro Sérgio de Pium, né? Não, o que nós temos feito... Acho que é Júlio de Parnamirim. Parnamirim. Desculpa. O que nós temos feito é cometido erros. Eu disse, antes de começar, para entender nós estávamos no ar, estamos não. Eles estavam não. Se você pegar o livro de André Luiz, Os Mensageiros, esse aqui, ó. Tá bom a imagem? Tá bom, estamos vendo. Pronto. Os capítulos... Como é que deveria ser o nome do livro, Soares? Os Falideiros. Os Falideiros. Você pegar o caso Vicente 1, o caso Otávio 2, o desastre de Araçarino 3, a experiência de Joel 4, Belarmino Doutrinador 5, o romance de Alfredo 7, todos os missionários que nosso lá mandou para o Brasil, esses grandes missionários, todos, sem exceção, falharam. Teve um deles que recebeu a ajuda tecnológica de nosso lado. Ele passou 30 anos, ele veio de outra comunidade, preparando-se para a missão do Brasil no Campo de Uno. Ele passou 30 anos terrestres em nosso lar, aprimorando a faculdade da evidência dele. Quando ele chegou aqui no Brasil, ele fez o que ele quis. Era só vendo reencarnações passadas dos amigos dele, pessoas importantes na Espanha e assim por diante. Olha, nós temos prometido a Jesus uma coisa e na grande realidade feito outra. Eu tenho medo não dos outros, eu tenho medo de mim. De mim. Então, nesse caso, rogamos, meu caro amigo, irmão que ligou, fez a pergunta, que possamos acertar um pouco aqui para frente. Geralmente o centro cresce, quando aí morre o presidente, o centro desaparece. Porque o centro tinha dono, não era uma sociedade espírita, tinha dono. Certo? Aí começa, eu não quero fulano aqui, eu não quero esse cara lá, não concordo com ele. Que é isso? No colégio apostólico, na crônica de Irmão X, desceram a lenha em Judas, aí Jesus disse, epa pessoal, Judas é o nosso irmão, é o mais necessitado de amparo. De amparo. Então, é isso. Okay. Meu amigo, olhe bem, nós combinamos, queridos internautas, que na próxima, vai ser sexta-feira, a gente vai ficar toda sexta agora, certo? Porque aí eu fiz a programação para as sextas-feiras ser só sua, então eu não boto ninguém, para não haver esse negócio de ficar quinta e sexta. A gente vai dar um stop, não é isso, seu Soares? A meu pedido. No livro. E Soares é um fenômeno. Eu adoro o Soares por causa disso. Porque parece que ele comunga do mesmo pensamento. E a gente vai num livro muito interessante, que é o primeiro livro que se fala no tal do centro de força. Os chakras.
dos chakras, aquilo tudo que depois se tornou um verdadeiro cabedal de conhecimento. E é sobre esse livro que a gente vai conversar, acho que é o capítulo 6, não é isso? Que André Luiz fala entre o céu e a terra, se vale a velha. Digo já a você. É entre o céu e a terra, né? Entre o céu e a terra. É nos primeiros, creio que seja nos primeiros capítulos. Eu posso estar errado, porque a memória está ficando fraca. Mas enquanto Soares procura. Já achei. Não dá nada, meu. Já achei. O capítulo não é 6. O capítulo é o capítulo 20. Conflitos da alma. Errei só. Errou feio. Eu quero só adiantar uma questão. Há uma colocação dele sobre o centro de força da cabeça, que eu perguntei a vários profissionais de medicina, amigos nossos, Soares não tem conhecimento. Perguntei a vários profissionais de psicologia, não tem conhecimento. E eu sou assinante da revista Scientific American e veio um artigo, o artigo de capa, que estava chamada, responde gabalmente o centro de força coronário de Chico Xavier. Então, esse livro é de quando? É de 1950 e alguma coisa, né? Digo já. É de 54. A resposta pesquisa numa grande universidade norte-americana é agora, entre 2004, entre 2005 e 2010. Muito bem. Então, o senhor se prepara aí para a prece, que eu quero aqui passar e agradecer a nossa irmã Rochelle, né? O nosso irmão e querido Wilson José da irmão Décio, lá de São Paulo. E outro até teve música, como Nando Cordel fez uma música para Décio, super entusiasmado. Elizabeth, aqui das Quintas, o nosso irmão Evandro. Sim. E aí, a nossa irmã Marineide Soares. Marineide, minha grande amiga, Marineide. Muito bem. Marineide Soares, da Câmara. né? Muito bem. É pintora, artista plástica. Para que eu trouxe de Roma um pincel de alto nível para ela. Só que ela me pagou. Muito bem. E agora também, o eu de Quintal, lá de Belo Horizonte, nossos amigos, irmão também do nosso querido Isoldino, fizemos o programa junto, o único programa que nós fizemos com o Isoldino, nosso irmão eu de Quintal estava presente. E aí já está lá no plano espiritual, com certeza se recuperando. 80 dias no UTI não é mole para qualquer espírito. Nós temos um período de readaptação, mas logo ele vai estar aqui com a gente, nos incluindo. Fora isso, Soares, que eu queria que você preparasse a prece, eu quero falar que amanhã nós teremos um programa, seria o nosso irmão Nicola, lá de Belo Horizonte, de Minas Gerais, mas ele está com Covid, graças a Deus está bem, já está em casa, mas não está podendo fazer o programa. Então, vão ser convidados que vão falar sobre a vida e a obra de Bezerra de Menezes. Nós estamos essa semana falando sobre a vida e a obra de Bezerra de Menezes. Isso no sábado. No domingo, nós teremos aí a reunião, inclusive, você está convidado. Nosso irmão Soares também, para vir falar sobre a obra e a vida de Bezerra de Menezes. Então, nós teremos Amadeu Ferreira, Décio Soares, Amadeu e a sua equipe, Décio Soares e a sua equipe, Alexandre Santos e a sua equipe, são aqueles que fazem a rádio aqui conosco, isso no domingo. Na segunda-feira, nós vamos ter o Conhecendo o Judaísmo, matriz das religiões do mundo ocidental, o nosso irmão Flávio, que é justamente um dos coordenadores do judaísmo aqui no Rio Grande do Norte, justamente da hebraicos aqui no Rio Grande do Norte. Na terça-feira, nós vamos ter o nosso irmão Altamir Cunha, a partir das 19 horas, fazendo perguntas e respostas. Na quarta, vamos ter o nosso irmão Edson Barbosa e Fábio Dionísio, lá de São Paulo, falando sobre a medicina da alma. Na quinta-feira, o nosso irmão Alexandre vai falar sobre ufologia. Teremos aqui mais ou menos 3 ou 4 ufólogos de diversos locais do Brasil, falando sobre o que é a ufologia, a ciência ufológica, de fato e direito. Na sexta-feira, voltamos para o nosso irmão José Soares, falando sobre os centros de força, os chakras,
No sábado, nós vamos ter o nosso irmão Enzo Obama, falando sobre os princípios e suas consequências espirituais. E no domingo, dia 6, Alexandre, lá de São Paulo, falando sobre filosofia. Então, essa é a nossa programação da nossa web rádio. Além, lógico, na segunda e na sexta, o programa Nos Domínios da Mediunidade com Amadeu Ferreira. Na terça-feira, o nosso irmão Décio Soares com um programa Construindo Pontos, sempre às 8 horas da manhã. E na quarta-feira, Alexandre Santos e a sua equipe, Filosofia, Ciência e Moral. Então, já pode dizer assim, pergunta que Soares responde toda sexta-feira aqui pela web rádio Estação da Luz. Ele só não responde uma coisa, com certeza ele não consegue responder, é a sorte do time dele na segunda-feira. Mas, meu amigo Zé Soares, eu amo. Deus tenha compaixão de todos nós e do seu Fluminense. Agora, lembrando, você lembra aos nossos ouvintes e assistentes que o assunto Centro de Força é com base na obra de André Luiz. Não é a luz da teosofia, nem da Rosa Cruz, nem do esoterismo. É a colocação que André Luiz fala à luz do espiritismo. Agora, eu vou fazer links com essas doutrinas. Tá certo? Porque sempre eu gosto de fazer isso, para dar um cunho de universalidade às nossas palavras. Nunca sermos xiitas. Então, amigo, faça a prece de encerramento para a gente terminar o nosso programa em nome do Senhor. Agradecendo a todos a paciência, em particular de Rochelle, que nos ouve sempre. Pedimos aos bons espíritos que nos ilumine e nos ampare. Mas, acima de tudo, sustente o trabalho do nosso irmão Tavares, divulgando pelas alas das ondas invisíveis da tua criação a palavra redentora da terceira revelação, a doutrina espírita. Pelo amparo de Jesus, acima de tudo, de nosso Pai Criador, Deus, possamos encerrar o nosso trabalho no noite de hoje. Muito bem, meu amigo. Como lhe agradecer, apenas dizendo gratidão, meu amigo Soares. Com certeza, mais. Tchau. Valeu, meu amigo. Muito obrigado. Até sexta-feira próxima, se Deus quiser. Estamos encerrando agora a participação ao vivo. Voltamos com a nossa programação normal pela web rádio Estação da Luz. A sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. Paz, luz.